Oiê, pessoas estão amedistas no meu coração. Como é que vocês estão hoje? Domingo! Eu tô sequer gravar isso para exemplificar uma coisa interessante. Quando eu era criança não, estava entrando na puberdade, eu tive que fazer aulas de boas maneiras. Eu já nasci assim diferentona, né? E o padrão de criação que havia na época não me cabia, sabe? Assim, meus pais, eles não conseguiam aplicar em mim. Eu era meio que imóvel. Então, eu tive que fazer aulas de boas maneiras para saber estrago, tipo assim. Segundo as aulas de boas maneiras, isso que eu tô fazendo é feio. Ainda mais assim, publicamente, é feio. É feio, sim. Mas feio mesmo são as práticas que eu mencionei nos últimos vídeos. No inconsciente coletivo, acontece o quê? A coisa já está escancarada mesmo. As pessoas estão quase se virando do avesso, porque mostrar o lado de dentro dos seus orifícios já não está sendo bastante. Então, que se dane. Vamos limpar o nariz publicamente? Esse pensamento é que cria o efeito dominó, tá? Vai dar 7 horas. Eu tô acordada desde as 2h30. Não caí da cama. Eu tenho um problema muito sério com o meu relógio biológico, sabe? Ali na transição da puberdade para a adolescência, não sei quem foi que programou meu relógio biológico, e desde então eu só consigo dormir entre 4 e 5 horas por noite. Embora minha mãe ela vivesse contando para todo mundo que, nossa, como essa menina dorme, porque ela acordava meio-dia, ela não sabia do pequeno detalhe que eu assistia a televisão escondida a noite toda. Todos aqueles filmes da madrugada eu assistia, e por sinal são melhores até hoje do que aqueles que passam de dia. Não tô gripada. Isso se chama rinite. A minha mãe não sabia que, independente da hora que eu fosse dormir, eu ia acordar de 4 a 5 horas depois. E esta noite, eu fiz o favor de, na hora da janta, comer um biranjão. Eu tava virada de cama. Foi um dia corrido comer. Depois que eu comi, deu aquele soninho todo. Tipo, sabe aquele soninho depois do orgasmo? Foi tipo isso. Bateu um soninho e eu fui dormir. O que aconteceu? Eu acordei 5 horas depois. Que horas eram? Mais de 2h30 da madrugada. Tô acordada até agora, sim. Porque eu só vou ter sono de novo quando anoitecer. E aí eu resolvi estudar um pouquinho, ver meus e-mails. E qual não é a minha surpresa quando eu me deparo com um e-mail, mais outro e-mail deselegante, de alguém que
se afetou de alguma forma com o meu último vídeo, sempre é o último vídeo, né? E sem argumentos para justificar sua mensagem, né? Porque eu nunca vi isso. Se eu não gosto de uma coisa, o que eu faço? Eu ignoro, né? Se a pessoa não consegue ignorar e ainda ela chega ao ponto de mandar uma mensagem, ela não simplesmente se afetou. Não, ela não se ofendeu. Segundo o teor da mensagem, não. Ela tentou me ofender. Ela tentou me ofender porque ela não tinha argumentos para ir contra o que eu disse no último vídeo. Ela não tinha argumentos para justificar o que a deixou contrariada com o último vídeo. E aí eu resolvi vir fazer vídeo, porque me chamar de hipócrita, falsa moralista, conservadora, não me afeta. Você não me conhece, você acha que eu sou tudo isso. A partir do momento que eu sei quem eu sou, o que você acha para mim é irrelevante. Eu sei o que eu sou, consequentemente eu sei o que eu sou. Então, eu vi, mas eu me lembrei de várias situações que comprovam que eu não sou o que você acha que eu sou. Né? E sobre isso que eu vou falar hoje. Eu ainda não sei o que, em que, no meu comportamento, as pessoas, elas desenvolvem essa ideia, não apenas de que eu sou moralista, conservadora, mas que eu sou comportadinha, santinha, corretinha, certinha, toda minha. Não. Como eu já falei em um dos últimos vídeos, é muito contraditório a partir do momento que eu faço parte de uma família que já me considerou a ovelha negra. Eu não tenho que provar isso, eu não tenho que trazer aqui publicamente nada do que me tornou uma ovelha negra, porque não é nada para ninguém. Eu não posso ser moralista quando eu sou meu próprio rato de laboratório, eu estudo comportamento virtual e já fiz algumas coisas na rede social para compreender certos comportamentos como as parafilias. Eu já publiquei foto de sutiã na rede social. Eu queria compreender como a pessoa que se exibe se sente e por que as pessoas reagem como reagem, principalmente homens, sempre. Na maioria das vezes serão homens que vão reagir a esse tipo de foto. Independente do que acham que eu seja, independente de qualquer coisa relacionada à minha pessoa, a reação a esse tipo de foto é padrão. Eu já fiz isso. Já a moralista, a hipócrita, a conservadora, já postou fotos sensualizando. Foi puramente para compreender esse impulso que as pessoas têm de fazer esse tipo de publicação. Porque realmente, pela graça da pessoa maior, eu não tenho essas deficiências de
autoestima ou carência afetiva para me expor a campo. Eu não tenho esse tipo de dependência. Eu não faço questão de likes, tanto é que vocês não me veem aqui implorando. Inscreva-se, curta, compartilhe, né? Nem aqui, nem na rede social. Quer curtir, curte, não quer, não curte. E pronto, é tudo muito simples assim, né? Também sempre mantenho a opção não mostrar quantas pessoas gostaram do vídeo. Qualquer um pode passar pelos vídeos e não ver nenhuma curtida, só eu vejo as curtidas. Não é as curtidas que me interessam aqui. O que me interessa é se o que eu estou falando está fazendo algum sentido, está estimulando a sua reflexão, que não tem que concluir a mesma coisa que eu. Eu sempre torço para que vá além ou ter tipo um basinho. Uma coisa certa é, eu não estou aqui de brincadeira. A monetização aqui dessa plataforma não compensa o tempo que os youtubers ficam aqui. Quer dizer, eu não estou aqui por causa da monetização. Eu também não estou pela fama, porque não me interessa. Também não estou para ser popular. Não me interessa isso. O que eu venho aqui no canal é apenas com anúncios e eu acho que eu já devo sempre no anúncio. Ou no começo ou no fim do vídeo. Os vídeos que ficam cortando o raciocínio das pessoas, que resolvem assistir o vídeo inteiro, atrapalham. Então eu não coloco. E o vídeo de hoje, ele não será em homenagem ao cidadão que me mandou esse e-mail tão mal criado desse levante. Quero compartilhar com vocês o pensamento que me veio hoje, que a ficha caiu, né? De repente eu pensei, né? Se no meio de tantas mentes que precisa que a gente desenhe para entender as coisas, o que uma amiga que eu tenho muito querida poderia estar pensando de mim e do que eu penso sobre ela toda vez que eu toco nesses assuntos que tanta gente não gosta. Essa minha amiga, ela tem um perfil no privado. As assinaturas mensais que o pessoal faz ajudam muito ela. Ela tem filhos, ela não tem como sair para trabalhar, ela é mãe em tempo integral, né? Então, é uma graninha que ajuda muito ela, porque afinal de contas é muito, muito ruim e dá ruim a mulher ficar dependendo 100% financeiramente de marido. Ela procura fazer o dela. Mas o Privacy o Privacy que é um site assim, uma rede mais discreta, diferente de OnlyFans, né? Ou de Xvideo, né? E
As fotos que ela publica, elas são eróticas, sabe? Existe uma diferença de erotismo, pornografia, parafilia. Muita gente pode postar foto digna de OnlyFans privada, mas nem toda foto é erotismo, nem toda foto é pornografia, nem toda foto é parafilia. Ou é. No caso dessa minha amiga, as fotos dela são totalmente eróticas. Eu, como artista plástica e escritora, eu considero o erótico arte. É limpo o erótico. E o erótico, ele não tem nada a ver com pornografia. É o nu, é o seminu apresentado de um modo sensual, quase que romanticamente. É lindo. Além do que, ela é linda. Ela é uma mulher a ser admirada. Ela tem uma beleza natural. É aquele corpão que não é trabalhado na academia. Ele se desenvolveu naturalmente para ter toda aquela gostosura que ela tem. Né? A cor da pele dela, a expressão facial dela, ela tem um gosto lindo, ela lembra muito. E ela tem o biotipo de mulheres do Oriente Médio. Então imagina, a beleza dela é exótica, é incomum. Não nossa, eu não sei como homem não enjoa, né? Aquela assim, tá uma modinha de mulher de academia, a pessoa parece que vai na academia para tirar foto, né? E publicar. E aí, quando alguém resolve mostrar alguma coisa do corpo, você vê aquelas pessoas ali que bate carteira na academia. E elas se acham, né? Porque tá conseguindo mudar o corpo e tal. Então, a estima delas está sendo construída com essa ideia de amor próprio, de estima, entrando na onda de todo mundo e trabalhando os músculos, moldando o corpo para se encaixar no padrão, acreditando que isso é beleza, né? O pessoal tem uma ideia bem distorcida do que é beleza. Eu, como não tenho, eu posso dizer que a minha amiga é uma mulher belíssima. Ela é tão belíssima que ela pode ter um perfil no Privacy, com certeza. Tem muitos assinantes, porque é diferente. Não é comum. Você não acha em qualquer rede social, nem nos sites dedicados ao nu. Ela é diferente, ela é única mesmo, com uma beleza natural. E de repente eu me preocupei assim, o que será que ela pensa sobre as coisas que eu digo que fazem como sujeitos, como esse que me mandou o e-mail, acha que eu sou conservadora, moralista. Eu li, eu dei risada, porque me senti até de carola a virgem, né? Eu tive uma sensação assim, as coisas que ele disse pra mim, eu tive a sensação que eu nunca transei. Os 3 filhos que eu tenho foi a segunda que trouxe.
Porque eu me senti. Porque quando você chamar de conservador, hipócrita, moralista, quer dizer, e outras coisas, né? Eu não vou trazer esse meio para cá e dar volta com esse tipo, né? Mas me preocupou, assim, se de repente ela se sentiu ofendida de alguma forma, se ela não entendeu essas opiniões que eu exponho aqui. E aí, de repente, eu não estou sendo clara o suficiente. Então, assim, eu vou falar com mais frequência sobre essas coisas para não ficar fazendo vídeo de 2 horas. Porque 1 hora já é muito, né? Eu divulgo até quando ele fez rifa de assinatura. Quando ela faz promoção, eu divulgo o perfil dela. O maior prazer. Quando uma pessoa faz um trabalho no privado com erotismo, né, ela não mostra a parte interna, as partes íntimas dela. Ela posta fotos com aquele sensual romântico. A minha irmã, que ela é conservadora, ela vê essas coisas, ela fala, então é culpa. Não, é bem lucrativo hoje em dia vender de qualquer tipo de imagem na internet. Um perfil de privacy erótico, além de ser lucrativo, é bonito de se ver. Eu só compartilho o conteúdo dela especificamente porque ela não é vulgar. Ela não se mostra como um pedaço de carne na vitrine do açougue. Ela não ridiculariza absolutamente nada relacionado ao sexo. Ela não se mostra como uma qualquer, tanto é que a opção dela é o erotismo, porque ela se vê de uma forma que ela não quer que as outras pessoas a enxerguem de outra forma. Eu já vi mulheres que têm perfil no OnlyFans que elas publicam certas coisas, assim, inclusive nas redes sociais, que são esse pessoal que eu comento nos outros vídeos. Eu vou te contar. Ainda bem que agora tem uma proteção lá de imagem, né? Que você não precisa mais dar de cara com as pernas abertas mostrando as coisas. Essa minha amiga não publica esse tipo de coisa. Até de trazer algo tão íntimo, tão bonito assim, porque não é que o mais patético ainda é ter pessoas que precisam desses recursos para ter um orgasmo. Né? É interessante assim notar quem são os homens que precisam desses recursos. Eu fico sempre me perguntando, por que essa pessoa não tem um parceiro? Por que essa pessoa precisa desse recurso? Será que recebe masturbação? Será que... Será? E me pergunto mil coisas. Se uma pessoa precisa de uma estranha ali na frente dele,
estimulando para que ele tenha um orgasmo, quando esse sujeito tem uma parceira, na hora que ele está tendo relações com ela, ele está pensando na parceira, ou ele precisa recorrer à memória e se lembrar de tudo que ele já viu na internet para conseguir chegar finalmente. É interessante, né? Então, refletir sobre isso, porque afinal de contas, tem muito por aí querendo passar a ideia de que ele é muito fantástico, que é verdade. Enfim, não, eu não sou hipócrita, não sou moralista, não sou conservadora. Na idade que eu estou assim, querendo me aposentar, já passou na minha cabeça, nossa, ia ser muito legal se eu abrisse um cabaré, né? Prostíbulo, assim, no sentido de existem prostitutas e prostitutas. Eu acho, desculpa, eu acho mais honroso o trabalho da minha amiga do que o comportamento de muitas mulheres que não ganham dinheiro mostrando a parte de dentro do orifício delas. A minha amiga, ela faz esse tipo de trabalho porque ela precisa. Se ela não precisasse, ela não chegaria aqui. O que ela faz exige coragem. A partir do momento que ela precisa de coragem para fazer, ela não se sente confortável em fazer. Mas é o modo que ela tem de ter dinheiro. Diferentemente das prostitutas, porque mulheres que fazem um trabalho igual da minha amiga não têm nenhuma relação com prostituição. Diferente de muitas mulheres de OnlyFans, que elas, além de ganhar dinheiro com imagens pornográficas onde elas estão envolvidas, elas também estão promovendo o trabalho de prostitutas. A prostituta virtual, prostituta é a mulher que cobra pelo sexo, eu acho bem mais interessante para a mulher do que ser prostituta na rua. Porque na rua ela está exposta ao perigo, a todo tipo de perigo. Essa nova modalidade de prostituição virtual é mais segura, compensa mais. Então, a minha amiga com seu trabalho de imagens eróticas, as prostitutas que cobram pelo sexo, elas são um grupo à parte, onde eu não tenho nenhum tipo de opinião ou críticas. Eu considero a prostituição um trabalho honroso. Se a pessoa faz isso, das duas, uma. Ou ela juntou o útil ao agradável, gosta muito de sexo e viu que pode ganhar dinheiro com sexo. Ou ela não tem outra opção. Quando eu falo de parafílicos, de pessoas com desvios sexuais, de exibicionistas, de pessoas que usam um tempo danado em rede social para conseguir não apenas elogios, para se sentirem cobiçadas, até essas pessoas que eu estou falando.
prostitutas e mulheres que vendem a imagem, é honesto. Nem tem doença nisso, não tem nada de errado com isso. Ainda mais que se tem pessoas em busca desse conteúdo vai existir sempre, como sempre existiu. Contanto que pague, porque é justo. Porque uma mulher que cobra pelo sexo que ela oferece, pela imagem dela, em sua intimidade, ela tem amor próprio, sabe? Diferente daquelas que querem ser as gostosinhas do pedaço e fazem isso de graça. Porque, além de tudo, elas estão sendo feitas de trouxa e se permitindo ser usadas, porque tanto homem, principalmente casado, tem o vício em contatinho, para quê? Para conseguir multi-estímulos sexuais virtuais gratuitamente, porque eles não têm como bancar uma mulher de OnlyFans, de Privacy, ou uma garota de programa virtual ou não. Eu acho interessante que esse tipo de homem sempre está numa situação difícil, nunca progride e nunca vai progredir. Por quê? Causa e efeito, né? Uma pessoa dessa que, se ela progride, ela estava tudo em pornografia. Sorte da garota que recebesse, né? Mas que adianta o seu cliente não ser próspero e perder ele. Mas esse tipo de homem que coleciona contatinhos como se fosse troféus, quando ele está querendo um estímulo, ele escolhe a pedra, qual que vai ser hoje, né? Além de ele manipular, usar as pessoas que estão com sérios problemas, que não se limitam apenas à parafilia, elas, por sinal, parece que não se dão conta que enquanto elas estão precisando tanto de validação, de se sentir desejada, cobiçada, a ponto de ir para uma conversa privada, trocar nudes, estimular o cara pelo ter um orgasmo, e elas nem se ligam que ele não está fazendo absolutamente nada por ela do jeito que ela está fazendo por ele não está dando estímulo nenhum a ela para compensar o estímulo que ela está dando a ele, ele está usando ela, elas não se tocam disso. Então, esse vídeo é só para deixar isso claro para pessoas como o Energúmeno, que mandou um e-mail para mim, me chamando de conservadora e moralista, acreditando que eu estou numa luta ferrenha contra as garotas de... Vocês não sabem de nada, inocente. Eu, contra a garota de programa. Não, nem garota de programa, nem garota de privação de infância. Nadinha contra. Não é que eu tenho contra as pessoas que querem ser cobiçadas como as garotas de programa e de privação de infância. Eu sou contra essas práticas em consequência. O comportamento das pessoas chegou num ponto que não se limita mais a consequência ser apenas da pessoa que
que pratica, a consequência vai se estendendo a outras pessoas a partir do momento que aquela prática começa a envolver outras pessoas. A ideia de autoestima, autoestima, amor próprio está bem distorcida. Se mostrar peladão na rede social para todo mundo ver, não é amor próprio, não é segurança, não é autoestima, é apego, é carência. É ao contrário, é baixa estima, é falta de amor próprio. Porque quem se ama, quem tem uma estima lá em cima, não precisa de validação, não precisa de aprovação, não precisa ter certeza do que pensa a respeito de si mesmo e não se expõe ao ridículo. Porque no inconsciente das pessoas, quando você se expõe dessa forma, você é rodado, você é vulgar, você tem uma vida leviana. Pode ser, pode não ser, mas você é julgado. Você não vai ser levado a sério. As pessoas serão falsas com você, inclusive em elogios. O elogio que você mais vai ouvir é: oi, linda! Como você é linda! Como... Ai, que delícia! É falso? É falso. Elogios monossilábicos ou frases com no mínimo 3 palavras, indicando elogios, é falso. Quando alguém está elogiando alguém, é uma expressão minuciosa de admiração. É um assunto bem complexo. É preocupante a quantidade de pessoas que estão nessa vibe de exposição. Cada um faz o que quer da vida, certo? Quer mostrar a periquita? Mostra. É sua. A questão é o que te move, qual é esse impulso que te leva a tanto. Desculpa, daqui a pouco vai ser bonito se mostrar no banheiro urinar. Porque tomar banho, o pessoal já está mostrando. Tudo aquilo que deveria tornar o ser humano civilizado, se é que isso é possível, né? Porque, consequentemente, espontaneamente, se é ser humano, é civilizado. Mas parece que esta não era a mentalidade dos colonizadores, né? Porque eu considero indígenas muito civilizados, ainda mais porque eles possuem uma sociedade muito bem sólida, muito bem definida em absolutamente tudo. Nós que somos forçados, inclusive por leis, a termos um comportamento civilizado, não conseguimos ter, porque precisamos de leis para ter isso. Ai, eu vou falar mais desses assuntos. Vou até essas distorções em cima do que eu falo parar.
Porque eu estou chegando à conclusão que o que eu estou falando está tocando alguma ferida aí. Isso quer dizer que eu não estou totalmente errado no que eu estou falando, não que eu esteja preocupado em estar certo aqui. Eu tenho o direito de compartilhar as minhas reflexões, meus pensamentos, minhas conclusões. Se você não tiver argumento em cima disso, não continue. Não continue. Porque senão eu vou chegar aqui e vou rasgar a verba. Eu só não vou te expor, porque eu não sou ridícula assim, né? Mas eu vou responder seu e-mail aqui. E sabe o que vai acontecer? É o comportamento padrão. Você vai ficar vigiando meu canal para ver se eu vou tocar no assunto, se eu vou reagir ao seu e-mail. E você vai assistir o vídeo. E você não vai gostar do que eu vou falar. Então se poupe. Se poupe. Seria mais interessante você usar o e-mail para fazer o seu desabafo, para me contar o que te afetou de fato. E você ia receber ajuda sem ter que pagar nada por isso. Eu poderia estar aqui, desculpa, passando o meu telefone de contato para a terapia. Afinal de contas, eu sou psicanalista. Eu acho muito mais simples vir aqui e fazer esses vídeos, tentar estimular a reflexão de vocês, para que de repente vocês se liguem, que vocês possam estar dentro do caminho do autoconhecimento. Se uma pessoa entra no caminho do autoconhecimento, ela consegue a proeza não apenas de conhecer a si mesma, como ela passa a enxergar o mundo diferente e além dos véus de Maia, ela desperta a capacidade de se autocurar. Ela passa a ter uma vida mais próspera, mais produtiva. Ela passa a ter relacionamentos mais verdadeiros, tranquilos, saudáveis. E isso vai evoluindo até que a pessoa consegue alcançar a vida plena. Eu preciso do meu trabalho como terapeuta, preciso. Eu preciso tanto que eu tenho outros trabalhos. Mas eu não divulgo. Não divulgo porque eu atendo presencialmente. Poderia atender virtualmente? Talvez. Mas eu acho que eu estudo mais psicanálise, eu estudo o tempo todo, há anos, psicanálise. Não é para exercer a minha função como analista, é para aplicar a psicanálise em tudo que eu faço e na minha vida, no meu viver. Porque não é muito agradável para mim ganhar dinheiro em cima do sofrimento interior das pessoas. Eu tento encontrar um meio de que vocês façam isso por vocês, a autoanálise. É possível sim.
Me incomoda a dependência por terapia. Me incomoda. Porque eu sei como é que funciona o mercado da terapia. Isso virou um negócio lucrativo. Se for melhorar de vida, não vai ser a custa do sofrimento de vocês. Aí o que eu faço? Eu vim aqui fazer vídeos como se eu estivesse simplesmente expressando meu ponto de vista sobre tudo. Mas se vocês observarem o conteúdo, eu estou tentando conduzir vocês a uma reflexão, uma viagem interior de vocês, para que vocês se curem, sem ter que ralar de trabalhar para viver pagando terapia. É bom a terapia? É tão bom que eu já posso passar um exercício para vocês. O dinheiro de uma sessão de terapia que você possa pagar, você poderia viajar para onde? Ou passear para onde? A viagem, o passeio, é um ato que favorece o processo de cura, melhor que a terapia. A terapia não vai te dar toda a satisfação que uma viagem pode proporcionar. Então vai ser assim. Toda vez que eu vim fazer um vídeo, eu vou deixar bem escancarado a minha intenção aqui. Vocês podem fazer autoanálise. Vocês podem fazer essa viagem interior dentro de vocês. Vocês podem alcançar autoconhecimento. E vocês podem mudar para muito melhor a vida de vocês, sem ter que ficar pagando pessoas que exploram as suas dores internas. E eu não estou cobrando nada por isso. Nem um likezinho. O que vocês acham disso? Aqui nos comentários, se vocês puderem me fazer a gentileza de deixar aqui. O que vocês acham da ideia? Que tal? Vídeos para autoconhecimento. Para que vocês aprendam a fazer terapia com vocês mesmos. E para quem quiser, ainda posso abrir a opção tão pedida, que é o Seja Membro, ou sabe o quê? Tarô terapêutico, baralho terapêutico e aconselhamento. O que vocês acham? Deixe para mim nos comentários. Agora vocês vão começar a entender muita coisa desse canal aqui. Que domingo de vocês tenha a sensação maravilhosa de sobremesa preferida em dobro, sabe? Você já comeu bastante, mas dá mais pedacinho. Que vocês se divirtam, que vocês descansem, que vocês deem boas risadas, que vocês reflitam, que vocês já comecem a ver a vida de vocês e o mundo de uma maneira nova. E de repente essa maneira nova é o modo real, não essa coisa caótica que é propagada por todos os nossos lados.
vícios na alma. Até o próximo vídeo.